A paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa escola dominical. Lembrem que neste trimestre estamos estudando um importante tema para os cristãos. Como interpretar a Bíblia, hermenêutica, em 13 lições. Nós estamos dentro do programa de educação cristã continuada, que é o mais abrangente, mais democrático programa de certificação teológica do Brasil. E eu explico, qualquer pessoa com um mínimo de 75% de frequência nas aulas, participando da escola bíblica, ou de pequenos grupos, ou assistindo pela televisão, ou até mesmo assistindo às mídias, as aulas em mídia eletrônica que você pode comprar. Você, ao final do trimestre, é certificado naquele assunto. E, ao final de 3 anos, após aprender sobre 12 importantes temas, você tem a certificação teológica básica pelo ICI, que é o Instituto Cristão Internacional. Nossas revistas são de excelente qualidade e o preço muito acessível e estão à venda em todas as livrarias evangélicas. Se você tiver qualquer dificuldade em adquirir as revistas ou precisar de qualquer outra informação, você pode ligar para o telefone que está aparecendo no seu vídeo ou acessar o nosso site. A nossa classe aqui já está pronta. E eu te convido a chamar outras pessoas, pegar caneta, caderno, revista e Bíblia, porque a nossa aula já está começando. A nossa lição é a número 10, a linguagem bíblica figurada. E os objetivos dessa aula são identificar coisas importantes na abordagem e entendimento das figuras de linguagem na Bíblia, descrever as características das alegorias, parábolas, tipos e símbolos nas Escrituras e aplicar, quando possível, os ensinamentos oriundos dessas figuras. Quero convidá-los a fazermos as leituras. Vamos lá? Eu queria ler o nosso texto áureo. Todos juntos, por favor. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13, 11. A nossa verdade prática, ainda juntos, por favor. Uma apropriada aplicação da palavra de Deus determina o seu fruto na nossa vida. A nossa leitura bíblica se encontra em Mateus capítulo 13, verso 10 a 14. Eu queria convidar a Priscila. Por favor, Priscila. Vamos lá. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Que bênção. Até me lembrei agora da regra das passagens paralelas, né? Você lembrou também, quando ele está citando Isaías, fazendo correlação? Mas 2 coisas me chamam assim, ainda mais 2 coisas, atenção. Primeiro é assim, eu sou um privilegiado e você é um privilegiado, porque a Bíblia diz que a nós foi dado conhecer os mistérios do reino. Que coisa incrível, maravilhosa. E me lembrei também da aula anterior, quando nós falamos sobre doutrina e viver a prática diária da vida cristã, a palavra de Deus, né? E fala justamente sobre isso. O reino de Deus, eu sei que isso às vezes é muito contraditório, né? Porque assim, você conhece a Deus? Claro que eu conheço, todos os caminhos levam a Deus, mas a doutrina bíblica ela não fala isso. Ela fala que o reino de Deus, ele é seletivo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus, é claro, é óbvio, ele deseja salvar a todos sem distinção. Mas quem deseja ser salvo? Quem quer isso para a sua vida? Onde entra o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, imagem e semelhança de Deus.
A nossa lição 10, ele vem falar sobre linguagem bíblica figurada. E é bem interessante, porque ela vai detalhar um pouco o que a gente já vinha falando nas regras da hermenêutica, nas lições anteriores. Figura de linguagem nada mais é do que uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido diferente daquele que ocasionalmente são empregadas. É simples. A linguagem figurada é a linguagem que sai um pouquinho do normal, do habitual, para conferir maior expressividade, maior expressão à própria linguagem, enriquecendo a mesma. Portanto, na verdade, a Bíblia ela fica enriquecida com as figuras de linguagem. A estrutura da nossa lição são 4 blocos, vamos falar sobre alegoria, parábola, tipos e símbolos. Ok? Priscila, quer fazer uma pergunta? Pastor, a Bíblia só mostra esses tipos de linguagem? Não. Didaticamente foi escolhido os 4 porque eles são importantes e eles permeiam muito da Bíblia. Mas tem outras figuras de linguagem. Fábula, enigma, por exemplo, não vamos falar, mas todos conhecemos profecia, provérbios, poesia. Não é verdade? Mas nós vamos fechar nestes 4 que são assim os mais importantes. Essas categorias, elas representam grande parte dos escritos bíblicos, sendo assim muito valioso em conhecê-las e entendê-las para dar uma correta interpretação aos textos bíblicos. Não precisa, escute, não precisa receio de estudar, porque você vai entender de forma muito simples cada uma delas. Olha, vamos lembrar que a forma literária se refere ao tipo de escrita que o autor usa na sua redação. Cada autor usa um tipo. Alguns deles coincidem, outros não. Mas é peculiar de cada autor. Como a Bíblia é muito rica, todos os principais tipos de literatura podem ser encontrados na Bíblia. Vejam, por exemplo, se o autor expressar profundo sentimento pessoal, de louvor, de angústia, de alegria, arrependimento, ele usa que tipo? Você tem ideia? Poesia. Poesia. Por exemplo, poesia, muito bom. E assim, alguém pode lembrar algum livro que é assim, mais carregado de poesia, ou alguns livros que são mais carregados de poesia? Cantares. Salmos, né? Muito bem. Salmos, ótimo. Muito bem. Está vendo como não é difícil? A gente consegue identificar? Olha, se o autor precisou comunicar uma informação fundamental para o povo, ele usou a prosa. Lembra do que é prosa? Lembra lá na linguagem do interior? Eu queria bater uma prosa contigo, eu queria ter uma prosa contigo. O que é prosa? É um modo natural de escrever, de falar. A gente pode lembrar de algum livro assim que a gente vê que é natural, a gente entende de uma forma natural, simples o falar? Atos. Atos, por exemplo, Atos, a gente vê isso, é uma característica. Se o autor quiser ensinar verdades eternas, por exemplo, importantes, oferecer razões lógicas, né, para o pensamento que estava apresentando, ele pode usar uma dissertação. É uma exposição desenvolvida, tudo certinho. Alguém pode lembrar de algum livro que é assim? Lucas. Lucas. Lembra como é que Lucas abre o livro? Você lembra de casa? Ao excelentíssimo Teófilo. O Lucas faz uma investigação detalhada, minuciosa. Então ele vai colocando as coisas assim pontuais, investigando. Ou seja, é uma dissertação. Se a sua intenção, a intenção do autor, foi apresentar a verdade para um público receptivo, mas, ao mesmo tempo, ocultá-la de alguém ou de um outro público, ele usou as parábolas. Vimos aqui o nosso texto, a nossa leitura bíblica, que é uma narração alegórica. Alguém lembra de alguma parábola? O filho pródigo. Filho pródigo. Dracma perdida. Muito bom. A linguagem figurada explica uma coisa usando termos que se referem a outra. Os profetas, especialmente Jesus, fizeram bastante uso desse tipo de linguagem. Agora, repara só. Você tem que ter uma interpretação um pouquinho diferente, especial, para esse tipo de linguagem, ok? No próximo bloco, já entramos com alegoria. Vamos então conhecer um pouco melhor esses 4 tipos que nós selecionamos. A alegoria. Quando nós falamos em alegoria, você pensa em quê? Carnaval. Não é? Lembra dos carros alegóricos? A alegoria é uma figura de retórica, de oratória, ou seja,
que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma dessas realidades correspondentes. Ele tem o objetivo de dar a entender um sentido diferente do que é expresso pelas palavras. É uma alegoria. Olha só, dentro da alegoria a gente vai separar alguns tópicos para entendermos melhor. Natureza figurativa. A natureza figurativa da alegoria costuma ser tão palpável que comumente impossibilita uma interpretação ao pé da letra. Algumas vezes os autores bíblicos, como Paulo, deixam claro quando a utilizam. Ou seja, o próprio autor, ele vai dizer que aquilo que ele está falando é uma alegoria. Mônica, por favor, lê Gálatas, capítulo 4, do verso 22 a 28, que a gente vai ver Paulo falando exatamente isso e explicando o texto para a gente. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Prestaram atenção, então, que Paulo ele mesmo está dizendo que é uma alegoria, usando Sara e Agar, e ele colocando nitidamente que tem os filhos da escravidão e os filhos da promessa. No versículo 28, pastor, diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Exatamente. Isaac é o filho da promessa. Ok? Então, Paulo usa uma alegoria linda. Paulo realmente, ele assim, em termos de hermenêutica, ele é fantástico. Ele é doutor no assunto, né? E ele vem explicar e vem dizer para mim e para você: olha, nós somos filhos da promessa, como Isaac. Interpretação. Outro ponto. A alegoria vem acompanhada, às vezes, da própria interpretação que exige. Por exemplo, no texto em que Jesus diz ser o pão vivo que desceu do céu e que a vida eterna era recebida por comer sua carne e beber o seu sangue. Ele está fazendo uso da alegoria. Esta alegoria tem sua interpretação na seguinte passagem. Vejam só como a gente entende. João, capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha o verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Que coisa linda. Ele mesmo interpreta aquilo que o texto bíblico está dizendo. E ele faz uma relação, quando ele diz pão que desceu do céu, o que é que eles pensavam? Eles se remetiam, né, ao maná, na época do deserto. Aí ele vem fazer a correlação e diz assim: não, o maná, ele não passava de um dia para outro, ele estragava, né, ele apodrecia. Mas eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer de mim, ele viverá para sempre. Lindo, né? Olha o outro, uso histórico. Isso é importante. Durante séculos, incrivelmente, é verdade, a alegoria, ela foi o principal método de interpretação da Bíblia. Escute. O que causou inúmeros problemas de entendimento na mensagem divina. Porque a Bíblia toda não é alegoria. São pedaços, são pequenos trechos. Mas se tinha o costume de interpretar a Escritura de modo arbitrário, do seu próprio modo, para os seus próprios interesses, e prevalecia o que mandava a tradição, os costumes. Lembra que nós falamos? Moral e ética, costumes. Isso é muito complicado, porque isso difere de cada grupo social. Aí aconteceu um fato histórico. Quem é que lembra? Que fato foi esse que aconteceu, que mudou assim, a face da interpretação da Bíblia? Quem é que lembra? Eu acredito que foi a Reforma Protestante que trouxe uma reforma, inclusive, de hermenêutica. Muito bom, é isso mesmo.
É isso mesmo. Muito bem, Jadiel. Olha, a reforma protestante, na verdade, ela foi uma reforma de hermenêutica, da maneira de interpretar, deixando a alegoria para interpretar realmente a Bíblia em bases sólidas, não é? Com regras. Não é? Então, a Bíblia passou a partir da reforma protestante, e esse era um dos pontos fundamentais, a única fonte legítima de fé e prática dos cristãos. Ok? Parábola. A parábola é uma pequena história e é fácil entendermos, porque ficou muito fácil, isso muito latente em Jesus. É uma pequena história tirada da natureza ou de situações comuns da vida para ilustrar uma lição moral ou religiosa. Jesus, como nós falamos, utilizou muitas parábolas, inclusive vocês já citaram algumas, não é? Mas eu quero colocar 4 pontos importantes para a gente considerar na interpretação da parábola. 1, propósito. Jesus fez uso das parábolas para ensinar os discípulos e demais ouvintes. O objetivo dele era esclarecer a verdade, mas também era para ocultar a mesma verdade daqueles que não acatavam as suas palavras, que tinham o coração endurecido. A gente vê isso em Mateus, no capítulo 13, verso 10 a 15. Representações da vida, os personagens, os elementos e as ações de uma parábola serão sempre representações da vida real, diferente das abstrações de uma alegoria. Ok? Tem uma diferença entre parábola e alegoria. Conseguimos entender? Parábola, representações da vida real. É diferente das abstrações da alegoria. Ilustrações e lições. As parábolas sempre ilustraram através de um acontecimento ou processo terreno. Por exemplo, vocês lembram que vocês deram alguns exemplos de parábola? Dracma perdida. Filho pródigo. Isso. O lavrador, por exemplo, e as suas sementes. Luz brilhando no meio da escuridão. Ricos e pobres. Percebam o que é? Construção da casa, são coisas do cotidiano, não é? Os temas normalmente são comuns para a maioria das pessoas. As pessoas entendem. Uma parábola sempre contém uma lição espiritual. Sempre. E existe uma analogia entre a lição espiritual e a ilustração terrena ou comum. Tanto a ilustração quanto a lição precisam ser interpretadas corretamente. Haverá apenas uma verdade central em cada parábola. Ou seja, veja que recurso fantástico. Você usa coisas do cotidiano, fatos, personagens, coisas que são que nós conhecemos. Se você coloca de uma forma criativa lições espirituais, junta aquilo e você fixa muito mais, de uma forma muito mais assim forte, aprende e apreende aquilo através da parábola. Tanto que quando a gente cita, você vai logo e cita 1, 2, 3, 4 parábolas de Jesus. Por quê? Ficou marcado no nosso entendimento, porque são coisas do nosso dia a dia. Lembra dos alicerces da casa? Então, assim, parábola é um recurso muito legal. No próximo bloco, a gente fecha o último ponto, que é o entendimento. No último ponto da parábola é o entendimento. No Evangelho, as parábolas elas se relacionam diretamente a Cristo e o seu reino. As parábolas devem ser consideradas à luz do lugar e do tempo onde elas ocorreram. Vou dar um exemplo. Na parábola da dracma perdida, a compreensão será assim mais aguçada se nós entendermos que naquela época as mulheres tinham pouquíssimos recursos. Então, por isso que a mulher da dracma perdida dá tanta importância à dracma. A gente consegue entender isso. Tipos. O tipo é uma classe de metáfora que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas e objetos, os quais designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos no porvir, no futuro. É interessante, é bastante diferente, né? Coisas que aconteceram aqui, mas que ela tem uma repercussão no futuro. Olha só, é uma pessoa ou coisa no âmbito da antiga aliança, que é o Antigo Testamento, que se acredita ser a sombra de uma outra pessoa ou coisa na nova aliança, que é
o Novo Testamento. Os tipos são lições objetivas de Deus, que os introduziu no Antigo Testamento como uma forma de profecia, de aclarar os nossos olhos, de fazermos entender daquilo que iria acontecer. Acontecer no futuro, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Quem é que pode citar um tipo, dentro do que nós estamos falando? Fato, pastor, o Diga, livramento Priscila. da morte no Egito, quando passa o sangue, né, nas portas, Muito bom. e livra da morte, faz Muito bom. essa associação, né? Isso, está falando do pesar, da Páscoa, né? Sim. Isso é um tipo, as ombreiras das portas. A gente poderia dizer que as ombreiras são as ombreiras do nosso coração. O sangue daquele cordeiro, né, que não foram quebrados dos ossos, que era um cordeiro puro, separado, imaculado, sem manchas, sem mácula, é o sangue de Cristo que vem fazer definitivamente a nossa salvação. Se poupou os primogênitos, não é verdade? Se matou os primogênitos, né? E se poupou as famílias, as nossas famílias. É assim que aconteceu. O primogênito de Deus, ele veio e morreu por mim, por você, pela nossa casa, pelas nossas famílias. Muito bom, excelente. Características. A maioria dos tipos do Antigo Testamento é encontrada no tabernáculo, que é bem forte isso, e na peregrinação de Israel no deserto, alguns dos quais são explicados, veja que interessante, na carta aos Hebreus. Por quê? Porque Paulo ele está se detendo justamente ao povo judeu e explicando no capítulo 9 e 10, de modo detalhado, o que vinha a ser cada coisa ali no tabernáculo e na peregrinação pelo deserto. Ele precisa realmente ter a semelhança do que tipifica. Por exemplo, sacrifício de animais. Nós citamos agora a questão da saída do povo do Egito, né? Tipificava o quê? O derramamento de sangue que Cristo havia de derramar na cruz do Calvário, não era? Quem é que tem um tipo de um símbolo, de um objeto que aconteceu no Antigo Testamento? Lembra o que aconteceu no deserto? A questão das cobras, da praga, que Muito eram bem. picados e se levantava no madeiro uma cobra de bronze Muito que bem. eram curados, né? Então, Olha só, dá isso para é um enxergar tipo, Jesus, né? é um tipo de Jesus, dá para enxergar Jesus, não dá? levantado na cruz. Muito bem. Por quê? Porque a Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. A cobra simbolizava os pecados, a maldição. Portanto, Jesus, ele se fez maldito por mim e por você, por todos aqueles que creem e o recebem. Fantástico exemplo, muito bom, realmente muito bom. Olha, o tipo tem que estar indicado diretamente ou indiretamente nas Escrituras. Por exemplo, Hebreus, no capítulo 3, de 6 a 9, diz assim: portanto, como diz a Escritura, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então ele vai explicando, né? Ele vai colocando direta ou indiretamente e vai citando aquilo que aconteceu no passado com aquilo que está acontecendo naquele momento ou no futuro. Pode-se fazer uma relação de todos os detalhes entre o tipo que ele representa. Por exemplo, há um bom número de homens no Velho Testamento designados como tipos de Cristo. Até citamos, né? Moisés, Isaac, olha, lindo Isaac, não é? Isaac, muito legal. Quando Abraão vai imolar Isaac, lembra? E Deus fala: ei, Abraão, não toca no garoto, não toca no menino, eu vou providenciar para mim o cordeiro. Lindo, né? E tem as questões objetivas, né? Deus usou assim uma grande quantidade de lugares, como a terra prometida, acontecimentos, obrigações do sumo sacerdote, tipificavam a Cristo e tudo mais. E por fim, os símbolos. O símbolo representa alguma coisa ou algum fato por meio de outra coisa ou fato familiar que se considera com o propósito de servir como semelhança ou representação. Lê para mim, por favor, Hebreus, capítulo 5 e verso 12. Eu queria que a gente focalizasse só em alguns momentos. Por exemplo, o leite. Jadiel, Hebreus 5, 12. Diz assim: pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine,
de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornardes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, leite, por exemplo, significa o seguinte: gente que está muito tempo na igreja, que está negligenciando a palavra, que não estuda e que tem que voltar de novo para os rudimentos da doutrina. Não é? É como se fosse o leite. Olha só o significado. O leão geralmente significa, por exemplo, majestade real. O cavalo significa força. Não é? Olha, multiplicidade. Mas assim, o símbolo também ele tem uma característica interessante, que ele pode significar, o mesmo símbolo pode ter mais de um significado. Quem é que lembra, por exemplo, o leão da tribo de Judá? Sim. Jesus, não é verdade? Mas você lembra que leão é esse? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o mesmo leão que é colocado como Jesus, leão da tribo de Judá, pode ser colocado também como o diabo, aquele que pode tragar. Então, a importância da hermenêutica é para a gente ver a multiplicidade do símbolo e entender corretamente. Olha, quanto aos fatos simbólicos, para representar a morte do pecador para o mundo e a sua entrada numa nova vida pela ressurreição espiritual, que simbologia a gente usa na igreja? Você lembra? Aquela cerimônia... O batismo. Muito bem. O batismo pela imersão. Quando sai da água, representa que você veio para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é um fato simbólico, o batismo. Não é verdade? Bom, a Bíblia está recheada de figuras de linguagem. E nós vimos um ponto importante, que a hermenêutica, ela veio colocar uma ordem e, a partir da reforma, ela veio nos dar uma nova visão e uma perfeita visão da verdade doutrinária. A nossa oração é que os teus olhos, os meus olhos, os nossos olhos estejam abertos para que a gente entenda aquilo que o Espírito Santo tem para a minha vida e para a tua vida. E que nós possamos, com toda a determinação, humildade e perseverança, aplicar no nosso viver diário. Até a próxima aula. Vamos juntos para o céu.